Então, os irmãos acompanhem Atos 13, dos versículos 4 ao 12. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha, até chegarem a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Verso 7. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Amém. Nosso Deus e Pai, ajuda-nos, Senhor, com a Tua palavra, e que o Espírito Santo possa preencher o ensinamento na nossa alma. Nós suplicamos ao Senhor que nos edifique nessa manhã e nos faça crescer e exaltar o Senhor Jesus Cristo, o nosso grande Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui, queridos irmãos, como ouvimos no último domingo, aonde lemos a mesma passagem e pregamos, mostrando os aspectos gerais dessa primeira parada da primeira viagem missionária que o apóstolo Paulo e Barnabé desempenharam aqui na igreja primitiva. E nós vimos esses aspectos gerais do texto, os desafios que Paulo e Barnabé enfrentaram, como o evangelho encontrou oposição, mas também como eles não perderam a oportunidade de pregar a palavra aonde eles encontravam pessoas. Em cada cidade, em cada vilarejo, em cada lugar em que os missionários aportaram, chegaram, eles pregaram a palavra de Deus. Era o objetivo da missão, pregar a palavra de Deus, levar a mensagem de Jesus para as pessoas que estavam distante de Jerusalém. O evangelho começava a se espalhar pelo mundo a partir desse momento. Chegou em muitos lugares, anos e anos depois, atingiu todas as regiões do planeta. E tudo começou nessa primeira viagem missionária que Barnabé e Paulo realizaram a mando do próprio Espírito Santo. Enviados pela igreja, mas também enviados pelo Espírito Santo de Deus, eles saíram pelo mundo pregando a mensagem da cruz, a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu pretendo falar com vocês destacadamente nos versos 7 e 8, quando Paulo começa a pregar a palavra de Deus para o procônsul Sérgio Paulo. Eu quero destacar esse texto, meus irmãos, do capítulo 13, para nós começarmos a fazer uma reflexão sobre como o evangelho chega até as pessoas cultas e pessoas inteligentes, que estão, digamos, num patamar cultural ou intelectual acima da média das pessoas. Aquelas pessoas que têm oportunidade de estudar, que têm oportunidade de frequentar uma faculdade,
né, que fazem aí os seus mestrados e doutorados e seus cursos, pessoas que frequentam locais mais cultos, como museus, como locais onde se apresentam obras de arte para serem apreciadas, pessoas que tiveram ou têm a oportunidade que muitas pessoas não têm da população. O texto fala do procônsul Sérgio Paulo, homem culto, segundo as Escrituras, e é sobre a abordagem e sobre o poder do Evangelho, sobre a vida desse homem, que eu quero falar com vocês nessa manhã. O assunto principal desse momento da viagem em Chipre, que Lucas relata aqui, é exatamente esse encontro. A Bíblia não vai falar aqui em Chipre de outros encontros que Paulo teve, e nem Barnabé. Mas ele destaca esse encontro em especial. Ele mostra que esse encontro, para Lucas, esse encontro era muito relevante, era importante que ele estivesse registrado nas Escrituras. E há alguns motivos para isso. Primeiro, porque Paulo prega o Evangelho para o homem mais importante da ilha de Chipre, desta ilha. Ele era o procônsul, ele era o governador da ilha, era a figura emblemática, política, mais importante que poderia haver ali. A figura obedecida, o líder daquela comunidade, daquela ilha, que não era muito pequena, como nós vimos também no último domingo. Então, aquele homem, aquela figura, tem um encontro com os missionários. Ele manda chamar os missionários. Ele encontra Paulo e Barnabé para ouvir a palavra de Deus. Mas vamos começar pensando o seguinte. De alguma forma, que Lucas não registra, ele ouviu falar da palavra de Deus, da presença dos missionários na ilha. O texto de Atos, ele segue, ele vai, parece que, correndo, né? Lucas vai descrevendo as coisas, parece que o tempo passa muito, as coisas acontecem tudo de uma vez. Mas não, irmão, isso aqui é uma narrativa. Tudo que está contado aqui, você deve apertar ali o botão da câmera lenta e começar a ver mais devagar, porque aqui vai passando o tempo vai passando e a gente não vai percebendo. Mas aconteceu, as coisas iam acontecendo e o tempo ia passando. E aqui, ao chegar em Chipre, primeiro na cidade de Salamina, eles proclamam, como diz o verso 4, a palavra de Deus ali. Mas o texto não registra assim, o que aconteceu além da pregação, se houve conversões, como nós vimos. Mas ali eles tiveram tempo para pregar a palavra. E depois eles vão para a capital, Pafos, aonde estava o procônsul Sérgio Paulo. E ali eles pregam a palavra de Deus. Ali também eles anunciam a mensagem da cruz de Jesus Cristo. E de alguma forma, o procônsul tem notícias disso. Ele ouve falar apenas, escute, ele não ouviu o Evangelho, mas ele ouviu falar do Evangelho. Algum mensageiro do procônsul, essa figura tão emblemática, informou da mensagem do Evangelho que estava sendo pregada e anunciada ali na capital, Pafos. Alguém chegou ao procônsul e disse, olha, tem 2 homens aí que vêm lá da banda dos judeus em Jerusalém, em Antioquia. E estes homens estão trazendo uma mensagem. Eles estão pregando aí sobre uma pessoa. Coisas extraordinárias. A mensagem do Evangelho que essa pessoa que informou o procônsul ouviu, despertou também o coração dele, do informante. De modo que ele teve que correr até o procônsul. E teve que dizer ao procônsul que uma mensagem nova estava sendo anunciada ali naquela ilha. Precisava informar o governador. Aquela mensagem que impactou a pessoa que informou o procônsul,
precisava de fato chegar até o procônsul, pensou aquele informante. Ele precisava contar o que estava acontecendo, o que ele tinha ouvido. E era importante que o procônsul soubesse. Isso, irmãos, nos mostra, antes de chegarmos imediatamente aqui no procônsul, que a pessoa que informou foi impactada, de alguma forma, pela mensagem do Evangelho. Porque ela achou importante repassar isso ao procônsul, contar as novidades ao procônsul. Ele deve ter ouvido uma mensagem muito poderosa. Ele deve ter ouvido ali coisas grandes acerca de Jesus Cristo e a sua obra realizada na cruz. Porque a mensagem que Paulo pregou em todo lugar era Cristo e este crucificado. E esse homem que informou o procônsul, certamente foi um dos impactados. Não sei se chegou a ser um convertido, se chegou a crer em Jesus, mas o fato é que ele foi impactado de alguma natureza que ele achou importante relatar ao procônsul o que tinha ouvido e as pessoas que estavam ali. O verso 7 diz: o procônsul, sendo um homem culto, inteligente, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Então, os irmãos imaginem esse mensageiro que chega até o procônsul, o governador da ilha, relata o que ele ouviu, o que ele viu, e o verso 7 diz: o procônsul, sendo um homem inteligente, culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir ele mesmo a palavra de Deus. Ele não queria apenas ouvir falar. Até aqui ele tinha ouvido falar, mas agora o seu interesse era de ele mesmo ouvir a mensagem da boca dos seus mensageiros. O texto apenas diz, sem nos informar em detalhes o que aconteceu, né, como essa mensagem chegou. Nós não temos os detalhes disso, não importa para nós. O texto não fala. Mas ele diz que o procônsul manda chamar os missionários até a sua presença, porque deseja ouvir a palavra de Deus. Então, vamos começar subindo os degraus. O mensageiro é impactado com a pregação. Ele vai até o procônsul e conta para o procônsul o que ouviu. O procônsul é impactado com essa mensagem do mensageiro. Ele fica curioso. Ele fica tocado. Ele fica querendo entender melhor, querendo ouvir mais. E ele então manda chamar com a sua autoridade, como governador da ilha. Ele manda chamar os mensageiros, os missionários, até a sua presença. Porque ele quer, o texto diz, ele deseja ouvir a palavra de Deus. Eu quero levantar algumas questões, irmãos, com vocês aqui, que são importantes, para que a gente não comece entendendo o texto errado. Quando a gente lê o verso 7, a gente pode achar que o procônsul era um homem crente, temente a Deus, que já tinha fé. O texto, se a gente não ler com muita atenção, pode nos levar a esse equívoco. Você vai ver, por exemplo, mais adiante que o texto diz que Bar Jesus, o Elimas, o mágico, tentava desviar da fé o procônsul. Então, quer dizer que o procônsul tinha fé e Bar Jesus estava tentando desviar ele de sua fé? Não é isso. Nós vamos entender mais sobre isso em detalhes. O procônsul, o que despertou o procônsul foi a curiosidade. Ele não tinha ouvido a mensagem ainda. Lembrem, ele tinha ouvido falar do Evangelho pelo mensageiro. E aquilo despertou a sua curiosidade. Lucas, ele registra, irmãos, ele descreve o procônsul como um homem culto,
como um homem inteligente. Então esse aspecto é realçado aqui no livro de Atos, para nos mostrar o motivo do procônsul mandar chamar os missionários até ele. Quando o texto diz que ele é um homem culto, isso significa que ele é um homem estudioso. Significa que ele é um homem letrado, que ele é um homem versado em obras literárias, um estudioso, alguém que é apegado aos livros, literalmente. Ele não era um homem rude, um homem bruto, intelectualmente falando, mas ele era um homem versado, um homem estudado, um homem que tinha uma bagagem e um conhecimento cultural elevado. É por isso que Lucas retrata o procônsul sendo um homem inteligente, um homem culto. Algumas traduções você vai encontrar a expressão culto no lugar da expressão inteligente, como na maioria das versões ela aparece. E as duas traduções estão corretas. Porque no grego a ideia é exatamente essa, é alguém cultural, é alguém que tem alta capacidade, é alguém que está acima da média na sua intelectualidade pelo que ele já obteve, pelo que ele já aprendeu. E essa é a maneira que o procônsul é relatado. Portanto, essa colocação em dizer que o procônsul é um homem culto, ela não está aqui à toa. Quando ele escuta o mensageiro falar, por ser um homem inteligente, ele quer ouvir essa mensagem. Ele quer ouvir essa nova história, essa nova filosofia. Note bem que o procônsul ele não busca o evangelho porque ele tinha fé e desejava ouvir a palavra de Deus por si mesmo, porque ele buscava algo espiritual. Não era nada disso, irmãos. Não há a menor indicação disso aqui em Atos. Nada que informe ou nos leve a crer que ele havia se convertido anteriormente, ou mesmo que ele tenha ouvido o evangelho antes. Ele nunca ouviu, ele apenas ouviu falar. O próprio texto indica a incredulidade deste procônsul, quando diz que um dos assessores dele era um mágico. Imagine se um homem crente em Deus teria como assessor, como principal assessor, um mágico, um Elimas daquele. Então ele não conhecia Deus. Mas a mensagem aguçou o seu intelecto, a sua curiosidade. Eu lembro, irmãos, às vezes, de estar ali pesquisando algum assunto, navegando ali. E eu lembro uma vez que estava preparando um texto sobre o dilúvio, em Gênesis. E aí eu comecei a dar uma olhadinha, né, ali nas coisas que a gente encontra na web. E aí, olhando um site e outro, encontrei uma imagem como se fosse assim um sarcófago assim gigante, um caixão assim, muito grande, com uma pessoa, né, ali deitado. E uma pessoa do lado, um homem adulto do lado, que não dava nem a metade do tamanho dele. Aí a ideia era: gigantes da Bíblia são encontrados. Aquilo ali mexeu comigo, né? Rapaz, eu vou ler isso aqui. Deixa eu ler esse texto aqui. Agora eu fiquei curioso. Aí comecei a ler o texto. Lá no final tinha um link que dava para matérias relacionadas. Eu cliquei. Estava sendo levado. O procônsul aqui, quando ele ouviu a mensagem do mensageiro, não o evangelho em si, por ser um homem culto, ele ficou curioso. Ele quis saber mais, ele quis entender aquilo. Ele quis saber que filosofia nova era aquela que impactou o seu mensageiro e agora causava essa curiosidade tão grande nele. Não havia conversão aqui, vamos deixar isso claro. Lucas, além disso, de modo apropriado, como nós vimos, relata e nos deixa informado que ele é um homem inteligente, que o procônsul é um homem culto. É por isso que essa informação é colocada aqui, para nos realçar exatamente isso. Ele manda chamar os mensageiros, ele manda chamar Barnabé e Saulo até a sua presença.
Quando ele sabe que há essa filosofia nova, ele pede que eles compareçam à sua presença, porque ele deseja ouvir essa mensagem. E é esse o fato interessante, irmãos. A curiosidade aguçou, a intelectualidade aguçou a curiosidade do nosso procônsul aqui em Atos, porque ele desejava saber mais. Queria aprender mais. Tem mais um detalhe. O contexto cultural, né, daquele período era o contexto onde as pessoas eram muito influenciadas pelos filósofos gregos. O procônsul, ele é da mesma terra, da mesma região aonde estava a filosofia de Platão, Aristóteles, toda essa nata da filosofia, né? Os homens da filosofia estavam ali, as suas filosofias, na verdade, estavam circulando ali, eles já tinham morrido nessa altura, mas a sua filosofia estava ali, as pessoas falavam muito. O próprio apóstolo Paulo vai falar dos filósofos epicureus. Então, ali era um mundo onde as pessoas eram, de fato, tocadas de algum modo. E este procônsul, de modo especial, era um homem muito interessado nesses assuntos. Portanto, o evangelho lhe parecia uma nova filosofia, algo muito interessante, e ele queria ouvir. Ele queria conhecer mais. Isso é verdade também hoje, irmãos. As pessoas, às vezes, se chegam até o evangelho por curiosidade apenas. Pelo grau da sua intelectualidade. E não por Cristo. Muitos intelectuais que gostam do evangelho, gostam da sabedoria da mensagem do evangelho, eles procuram essa mensagem, irmãos, para encher mais o seu intelecto, para estarem mais completos de inteligência, de conhecimento. Na verdade, há pouco tempo atrás, era moda, estava na moda ser evangélico. Não sei se vocês perceberam isso, lembram disso, mas ser evangélico era coisa da moda, todo mundo queria ser evangélico. Há algum tempo atrás, mais atrás, ser evangélico era ser perseguido, rejeitado. Mas depois ser evangélico se tornou moda, e as pessoas queriam ser crentes, né? Ser crente significava estar vivendo a última tendência do momento. Tendência cultural do mundo. As igrejas começaram a receber, nesse período, grande número de pessoas intelectuais. Os intelectuais começaram a buscar as igrejas. Hoje, irmãos, se vocês prestarem também atenção, sabe quem são considerados intelectuais no Brasil? Que é a moda hoje? É ser de esquerda. Então, se você é uma pessoa que tem um pensamento político de esquerda, você é um intelectual. Então, você está colocado ali no patamar da intelectualidade. Mas se você é um cara que pensa diferente, é um cara de direita, aí você é um absurdo, você é um fascista. Tem nada de inteligente aí. Pelo contrário, tem um problema aí. Então, ser de esquerda é moda hoje. É sinônimo de ser intelectual para as pessoas. Claro que isso é errado. É um conceito equivocado. Mas é a tendência da moda. Outra coisa que surgiu também foi a questão do status. Então, ser evangélico lhe dava um status diferente na sociedade. Você era visto como uma pessoa, né, que estava acima das demais. Um status maior, um status social maior. E aí as pessoas... Isso aconteceu porque pessoas famosas começaram a adentrar a igreja. Cantores de música pop começaram, né, vamos abrir uma aspas aqui, começaram a se converter e a ir para a igreja. Atores de cinema começaram a usar e a tirar fotografias com faixas na cabeça com o nome Jesus. E aí as pessoas, os fãs desses homens, desses artistas, homens e mulheres, começaram a olhar que era interessante ir para a igreja. O meu ídolo,
o ator que eu mais gosto, que eu admiro, o cantor que eu admiro do mundo secular, ele anda com a faixa de Jesus, ele é agora de uma igreja. Eu vou também. Qual é a igreja dele? Eu li na revista que ele está na igreja batista. Aí a pessoa, no outro dia estava lá na igreja batista. Pastor, eu quero ser membro dessa igreja. Status. As pessoas buscavam status, corriam atrás deste status. Os famosos, nas suas entrevistas, sempre citam o nome de Jesus, né? Quando falavam ali, citavam Jesus Cristo, citavam o nome da igreja que faziam parte, citavam às vezes o nome do pastor. O pastor ficava famoso do dia para a noite porque ele era o pastor de uma celebridade. E a igreja da celebridade enchia, irmãos, do dia para a noite. Todo mundo era membro daquela igreja, porque o ator era membro da igreja. Então era status social. As pessoas se interessam muito por isso. O evangelho, ele também atrai, por conta destes momentos em que ele entra na moda e ganha uma certa notoriedade, ele também atrai pessoas. As pessoas olham para ali e acham interessante, por conta de outros. Então o procônsul foi atraído ali, desejou ouvir a palavra de Deus, não por causa de Cristo, mas por causa da curiosidade movida pelo seu intelecto. Ele queria ver, ele queria ouvir, ele queria entender mais aquela mensagem. Eu lembro, irmãos, lendo uma biografia de um homem chamado Benjamin Franklin, que foi uma das figuras mais famosas e mais inteligentes dos Estados Unidos, ali no passado, na época das colônias americanas, quando os Estados Unidos estavam nascendo, né? As cidades estavam nascendo ali. E esse homem, o Benjamin Franklin, ele era um impressor, ele tinha um jornal muito famoso. E ele participava de clubes ali, né, que eles se reuniam em clubes privados. Ele tinha uma influência enorme na sociedade. Inteligentíssimo, o seu jornal era muito lido, divulgado, as pessoas ficavam impressionadas com as crônicas que ele escrevia. E aí então chegou um certo evangelista chamado George Whitefield, famoso pregador. E ele vai lá visitar as 13 colônias americanas e passa aqui pela colônia do Benjamin Franklin. E começa a pregar a palavra. E o Benjamin Franklin, que era um homem que não crente, ele começa a ficar impressionado com as coisas que ele está vendo acontecer na cidade. E as pessoas falando desse homem. E ele então resolve ir ao culto. E ele vai ouvir George Whitefield. E ele diz: eu estava no meu bolso com algumas moedas de cobre, 4 moedas de prata e 3 moedas de ouro. Mas eu entrei decidido a não dar nada àquele homem. E ele diz, de repente ele começa a pregar, e a primeira pancada atinge o meu coração. E lá se foram as moedas de cobre. De repente ele usa uma expressão, ele entra de novo. E lá se vai a prata. Até que por fim não tinha mais nada no meu bolso. E aí aquele homem ficou impressionado com o pregador. E ele começou a publicar no jornal dele o que o George Whitefield pregava. E começou a dizer, hoje terá culto na rua, street e tal. Hoje terá culto em tal lugar. George Whitefield vai pregar a palavra de Deus. E ele começou a falar, além do jornal, para as pessoas do seu círculo, sobre esse pregador. De repente, e ele era um dos homens, como eu disse, mais importantes daquela colônia. Ele chega até George Whitefield e diz, eu gostaria que o senhor, pastor, passasse uns dias na minha casa. Ficasse comigo uns dias ali. E George Whitefield, muito feliz, diz, por causa de Cristo, isso está acontecendo. E Benjamin Franklin, muito rapidamente, corrigiu e disse, não é por causa de Cristo, é por causa do Senhor. Por causa de você mesmo, não tem nada a ver com Cristo aqui. Veja, esse homem, Benjamin Franklin,
de muita inteligência, estava impressionado com o outro homem, o pregador, com a sua oratória, e não com Jesus. Ele não era crente. Assim era o procônsul. O procônsul, no primeiro instante, não se impressionou com o que ouviu, assim, com a mensagem em si, com a questão relacionada à espiritualidade ou à religião. Ele ficou curioso por causa da sua inteligência, da sua intelectualidade, por ser um homem culto, queria aprender mais esta sabedoria, mais esta filosofia. E então manda chamar Barnabé e Saulo para ouvir a palavra de Deus. Essa é a primeira barreira que nós encontramos no procônsul. Não havia um interesse real no chamado dele. Vocês escutem, vocês podem até pensar assim, mas pastor, aqui o texto diz que ele queria ouvir a palavra de Deus. Claro, é Lucas que está narrando. Lucas sabe que Paulo pregava a palavra de Deus, mas o procônsul queria ouvir a mensagem, seja ela qual fosse. É Lucas que chama de palavra de Deus aqui a mensagem, que de fato era a palavra de Deus. Então a primeira barreira do procônsul era esse interesse não verdadeiro, ou não buscando a coisa certa na palavra de Deus. Ele queria apenas ouvir por conta do seu intelecto. Mas além disso, teve uma outra barreira para o procônsul. Quando ele começa a ouvir a pregação dos missionários, quando ele começa a ouvir a palavra de Deus, aí aparece um Elimas para tentar atrapalhar o procônsul. O texto diz que ele tentava desviar o procônsul da mensagem. A mensagem era pregada, anunciada, Paulo falando de Jesus, e Elimas ali atrapalhando. Elimas tentando tirar o procônsul. Essa mensagem não é interessante, procônsul. Não serve para o senhor. O senhor é um homem culto. O senhor é um homem inteligente. O senhor vai ouvir uma mensagem de um homem que é pregado na cruz, que os seus superiores crucificaram como um bandido. Isso não serve para você. Ele tentava, de algum modo, desviar o procônsul da fé, da verdade. O texto também nos leva a entender que ele distorcia a doutrina. Enquanto Paulo falava de Cristo, o procônsul ia dizer, isso nunca aconteceu, ninguém ressuscita dos mortos, procônsul Sérgio Paulo. Onde já se viu? Isso é mentira. Porque lá na frente a Escritura diz, que o apóstolo Paulo diz, até quando irás perverter o caminho do Senhor? Ele diz isso com o mágico Elimas, esse homem que tentava desviar o procônsul da fé. Então o procônsul tinha duas barreiras aqui significativas. A primeira era, na verdade, o seu interesse seu interesse questionável pelo Evangelho. E o segundo era o próprio Elimas. Se já não bastasse, ainda tinha um Elimas para tentar atrapalhar esse homem de ouvir a palavra de Jesus. O verso 8 diz, mas Elimas, o mágico, opôs-se aos missionários e tentou desviar da fé o procônsul. Ele queria distanciar o procônsul. Sabe, irmãos, algumas pessoas que têm ouvido o Evangelho, e o Evangelho começa a brotar, germinar no coração. Ele começa a refletir na vida. Ele começa a pensar. E aí chega aquele amigo e diz, vamos lá na balada hoje? Tem um programão para a gente fazer. E ele diz, não vou. Hoje eu vou à igreja, quero ouvir a pregação. Aí o amigo começa, você vai aonde? Na igreja. É o Salmeron mesmo que está dizendo isso? O Salmeron que eu conheço? As pessoas não entendem. Começam a querer desviar da fé. Rapaz, acorda. Cresce. Agora você vai ficar bitolado como os crentes.
fazer papel de bobo. As pessoas procuram fazer exatamente o que Elimas estava fazendo do seu modo com o procônsul Sérgio Paulo. Desviar da fé. Alguém que a semente do evangelho começou a brotar e a germinar, que está causando impacto, está mexendo na alma desta pessoa, e vem alguém e tenta desviá-lo da verdade, tirá-lo ali do caminho. Isso deve ter acontecido com vocês no começo. Aconteceu comigo. E deve ter acontecido com vocês também. Nos primeiros dias, primeiros meses, os primeiros anos de conversão, os velhos amigos do mundo, semelhante aos amigos de Agostinho que frequentavam os bordéis com ele, e até mesmo os companheiros de farra e de outras coisas, chamavam você de volta. Agostinho disse que quando via algo assim, ele corria, literalmente, ele corria para longe, para não cair mais na tentação. E eu lembro que muitos dos meus amigos, irmãos, eles, passado anos depois, eles ainda não acreditavam e achavam que eu ia voltar para o mundo. Tinha amigos meus que diziam, falavam isso quando eu estava presente com outros amigos. Rapaz, eu conheço o Marquinhos. Isso aí é só coisa dele. Vai demorar não. Então, há muitas pessoas, irmãos, que fazem o papel desse mágico aqui para tentar atrapalhar e desviar da fé. Ele tinha um Elimas para atrapalhá-lo ali. Ele tentou desviar o procônsul. Quando o texto diz desviar da fé, não é porque o procônsul já tinha fé em Cristo. Fé aqui é doutrina. É a doutrina verdadeira. Ele tentou desviar o procônsul da verdade. Entende? Da verdade. Ou seja, daquilo que Paulo estava pregando que era a verdade. Ele tentou, de alguma forma, atrapalhar o procônsul, atacando a doutrina, desmerecendo a doutrina, tentando de algum modo tapar os ouvidos, virar o procônsul para o outro lado. Ele era uma barreira entre Paulo que pregava e o procônsul que ouvia. São muitos os inimigos do evangelho, irmãos. Mas como é que essa história termina? A história termina, no caso do procônsul, no verso 12, dizendo que ele viu tudo o que aconteceu com Elimas o mágico. E creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Mas o texto do verso 12 traz uma expressão. Creu. Agora sim. No verso 12, Lucas registra que o procônsul creu no ensino do Senhor, naquilo que Paulo pregava, nas verdades acerca de Jesus, na sã doutrina, no evangelho da graça de Deus, no Cristo crucificado. Ele ficou impressionado com o poder do evangelho de Cristo, quando Paulo, pela a mão de Deus, diz o texto, se volta contra o mágico, e o mágico fica cego, tateando, sendo conduzido pelas pessoas. Os procônsulos, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Não importa como você, qual o interesse que você tem ao Evangelho, como você chega até o Evangelho. Às vezes você chega ao Evangelho porque, como procônsul, alguém contou alguma coisa que lhe despertou a atenção. Às vezes você está passando por uma dificuldade, alguém fala alguma coisa ali, olha, na igreja, o pastor vai pregar, e aquilo desperta a sua atenção. Você vai lá para ver. Às vezes um amigo chegado faz um convite, e você, por respeito, eu vou, e vai.
Não importa como você chega até o Evangelho. O que importa é como o Evangelho chega até você. Não importa quais são as barreiras que vão tentar impedir você de prosseguir no caminho de Cristo. O que importa, irmãos, é que o Evangelho é poderoso. É o poder de Deus. É grande para vencer toda e qualquer barreira imposta pelo inimigo das nossas almas. É a palavra de Deus, é a palavra poderosa do Senhor, é a voz de Deus. Não há como resistir. Quando o Evangelho é pregado e Deus tem uma obra a realizar na vida de alguém, nada vai impedir essa pessoa de crer. Nada, nada nesse mundo, irmãos. Nenhuma dificuldade, coisa alguma, vai impedi-la de olhar para Cristo e desejá-lo e amá-lo. Nada é mais poderoso do que a palavra de Deus. Perceba que o intelectual se rende ao Evangelho de Cristo. O texto diz, ele ficou impressionado, profundamente impressionado, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Era o conteúdo, era a verdade, era a palavra de Deus. Então, vocês não precisam se preocupar para quem vocês vão pregar. Se é por um doutor de Harvard, se é por um mendigo, o Evangelho é o poder de Deus, irmãos. E se Deus determina salvar pessoas, Ele vai salvar pessoas com a sua palavra, com a sua pregação. E nada pode impedir isso. O melhor conselho ainda é o que o Senhor Jesus disse para Paulo em Corinto, quando Paulo estava decidido a ir embora daquela cidade, porque o seu ministério ele não tinha conversões. O melhor conselho é aquele. O Senhor Jesus disse, não, tem muito povo meu ali, pregue e não te cales. Essa é a nossa missão ainda. Pregar Cristo, o Evangelho, o poder de Deus e não se calar. Pregue e não te cales. O Senhor Jesus vai chamar os seus. O Espírito Santo poderoso vai visitar os corações que são dele, que são eleitos, escolhidos, predestinados para a vida eterna. Não sabemos quais são, mas Deus sabe, Deus conhece, um por um. E no dia da salvação, no dia dele, ele virá e fará a obra, por meio da nossa pregação, por meio do nosso ensino. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e nos dê sempre essa coragem, essa convicção, para pregar Cristo para toda e qualquer pessoa. Amém.